Nós vamos ler o versículo 23, irmãos. O versículo 23 fala assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Aí o versículo 24: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? Então, né, irmãos, essa passagem aqui nós vamos meditar, ela é ali quando o pessoal atravessou o Mar Vermelho. Cantamos aqui a recém, né, sobre essa passagem, atravessou, cantou, mais ou menos nós vamos ver que agora, irmãos, chegou a hora da luta, né? E aí quando o pastor está pregando, você não procura mais, irmãos. Aí você olha para o pastor aqui, senão você vai perder a explicação, né? E aí eles não demorou uma semana, irmãos. Demorou 3 dias já chegar nesse lugar, que a água era ruim, né? A água não era boa para beber, era imprópria, né? Devia ser uma água ali contaminada, não, porque não tinha como hoje, usina, indústria, né? Mas era uma água que ela não era boa para beber. O que começou a acontecer, irmãos? Ali fala que no 25, né? No 24, melhor dizendo, e o povo começou a murmurar. Sempre pensando, pastor, o que é murmurar? Murmurar não é a mesma coisa que reclamar, porque, né, às vezes a pessoa vai, exemplo, sei lá, você vai lá no dentista, né? Era para atender você às 2 horas, aí ele vai lá atender você 4h30. Você não vai reclamar? Poxa, o que aconteceu? Então, por que não avisou? Qual foi o imprevisto e tal? Isso é uma murmuração, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Meu Deus do céu. Não é, irmão. Você está o quê? Você está reclamando, meu Deus. E eu reclamar que você não me responde não é murmuração, é reclamação. Acorda, gente. Né? Você vai lá no banco, né? Aí dá um problema lá, você fica esperando. Aí você fala, que coisa séria. Fui lá para ficar 1 hora, atrasou tudo. Isso é murmuração? Não é murmuração. Você está o quê? Está o quê? Reclamando, né? Reclamar é errado? Nesse sentido, não. Sei lá, alguém falou para você, vem aqui 10 horas da manhã que eu vou te pagar um dinheiro aí. Aí você chega lá 10 horas para receber, a pessoa fala, pois é, até ia te ligar. Ih, quando começa com pois é, já sabe, né? Até ia te ligar, mas faz assim, vem semana que vem. Mas que tu marcou comigo, foi crendo lá que ia receber tal hora. Tem que ser pontual no compromisso. Isso é reclamar? Isso é reclamar. Mas é murmurar? Não é murmurar. Não é verdade, moço? O que é o murmurar? Que é o que está o erro. O murmurarmos é a pessoa blasfemar. O murmurar é a pessoa praguejar. Né? O murmurar é a pessoa, não preciso nem dizer, né? Falar palavrão naquela situação. O murmurar, irmãos, é a pessoa amaldiçoar. Então eles não chegaram assim, ô Moisés, que nós vamos beber. Não foi uma reclamação que não tinha água, foi uma murmuração. O que nós havemos de beber? Não é verdade? E é isso que nós vamos meditar hoje ali, que o murmurador, até já mensagem hoje falava isso, né? O murmurador, irmãos, ele tem 3 coisas, principalmente, porque memória curta, língua grande, não vamos ver o porquê, e visão turva. Por quê, pastor? Irmãos, esse povo que estava aqui reclamando, volto a falar, fazia 3 dias eles estavam fazendo festa. Olha só no versículo 20, ali fala assim, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Eles cantavam, aqui a gente não sabe a melodia, né? Mas eles cantavam, versículo 21. E Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho,
e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Você viu? Quantos dias então eles começaram para chegar ali na amargura? 3 dias, irmãos. Digamos que hoje é sexta-feira, né? Segunda-feira já chegou, hoje a gente atravessou o Mar Vermelho, deu glória a Deus, cantou, dançou, tocou lá o tamborim, festejou. Segunda-feira, né? Ali, segunda, terça, começa a provar água, faltar água, você vai beber aquela água, tá ruim. Você começa, o que é isso? Vamos beber o quê? Começa a praguejar. Então, por isso que eu falei, irmãos, o que isso é? É memória curta. Porque, irmãos, primeira coisa, volta a falar, o povo tinha acabado, irmãos, 3 dias, né, de passar por um grande milagre, que eu duvido que nós vejamos outro igual. Mas nós vamos atravessar o Mar Vermelho, né? E aí quando você está lá seguro do outro lado, você olha, aí ele começa a se fechar sobre os inimigos, ou seja, olha o tamanho do milagre, irmãos. Milagre só visível. Mas adiantou alguma coisa, irmãos? Não. 3 dias depois o pessoal já estava o quê? Já estava murmurando de novo. Então por isso que eu falei, o que eles tinham? Eles tinham uma memória curta. Eles tinham uma memória curta porque eles estavam dando glória a Deus ali. E agora, na primeira dificuldade, já começaram o quê? Já começaram a murmurar. Não é reclamar, é murmurar. Então você vê, irmãos, como nós temos que aprender com eles. Como assim, pastor? Bom, a gente tem que aprender a ser grato. Né? Exemplo aqui, os irmãos contaram testemunhos. Do que vem o testemunho? Vem de um problema solucionado. Não é verdade? E se vai ter só um problema na vida, que bom que fosse, né? Não, irmãos, a gente vai ter o quê? Muitos problemas, muitas lutas. A gente que tem Jesus vai ter bem menos, essa é a verdade, né? Mas vai ter lutas, vai ter problemas. Mas o que eu tenho que fazer, irmãos, quando eu chegar naquela hora de amargura? Eu tenho que esquecer da vida? Eu tenho que esquecer como se eu nunca tivesse tido testemunho nenhum? Eu tenho que agir como se eu nunca tivesse na vida provado nenhuma solução de Deus? Não, irmãos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me lembrar. Amém? Primeiro, por quê? Ali no versículo 22 fala que eles partiram do Mar Vermelho. Por quê? Porque atravessar o Mar Vermelho era o destino final deles? Não. Onde é que eles estavam indo, irmãos? Estavam indo para o Monte Sinai, né, que fica lá como fosse no sul, e depois o quê? Eles iam entrar em Canaã. Não é verdade? Esse era o plano de Deus. Então eles sabiam disso? É óbvio que sabiam, né? Eles atravessaram o Mar Vermelho. Oba, chegamos no destino final. Não. Ali era o quê? Era mais uma etapa. Volto a falar. Dali eles iam no Monte Sinai. E do Monte Sinai eles iam onde, irmãos? Eles iam entrar em Canaã. Então, o que eles tinham que fazer? Puxa, peraí. Estamos aqui nesse momento de amargura. Estamos aqui nessa dificuldade danada. Ruim demais. Mas nós temos que ir para o Monte Sinai ainda, nós não chegamos lá. Deus vai fazer um milagre na nossa vida. É isso que eles tinham que ter feito. Né? Peraí, olha só a grandeza do que Deus fez há 3 dias atrás. Abriu o Mar Vermelho, tirou nós a pé enxuto, naufragou, né? Afogou os inimigos. Agora nós vamos morrer aqui? Claro que não. Não é verdade? Então nós vimos que a pessoa tem que lembrar disso aí. Né? Peraí, Deus já me ajudou uma vez. Deus já me deu uma vitória. Mas eu vou ter só uma luta na vida? Não. A gente vai ter várias lutas. Mas peraí, o meu destino não é aqui. Eu tenho que ir para o Monte Sinai. Né? E daqui até o Monte Sinai, quantos desafios eu vou ter? Mas no Monte Sinai é o final? Também não é o final. Onde é que é o meu destino final? É em Canaã. Então eles tinham que saber, puxa, o que é essa dificuldade aqui? Não é verdade? Isso aqui é apenas um obstáculo momentâneo. Então, por isso que eu falei, o que o murmurador ele tem, irmãos? Ele tem memória curta. Ele estava 3 dias cantando, hoje ele passa por luta, já desiste, desanima. Ô irmão, tu não foi na igreja mais? Desanimei por causa de uma luta. Por causa de uma luta? E tu nunca teve vitórias? Tive. Então, é a alegria daquelas vitórias que vai te ajudar o quê? Nessa hora da
da amargura. Ô fulano, tu não foi mais buscar Deus? Desanimei, mas por que desanimou? Foi por causa da luta? Não, porque não estava o quê? Com a memória boa, né? Peraí, mas Deus já me ajudou tantas outras vezes. Às vezes até em situações piores, muitas vezes. Porque o que era pior? Uma água que não era potável ou abrir o mar? Meu Deus, irmãos, quantas vezes maior é abrir o mar? Então, Deus que fez o mais difícil, não podia fazer o mais fácil? É óbvio, né? Mas o povo começou, vamos beber o quê? Então, por isso que eu falei, memória curta. Né? Que mais que eu falei? Ele tem língua grande. Por quê? Irmão, se eu vou ficar aqui 15 minutos xingando e reclamando da vida, eu posso usar os mesmos 15 minutos, o quê? Orando a Deus. E foi o que aconteceu. Porque olha só no versículo aqui de número 25. 25 fala assim, ó. E ele clamou ao... Você viu? São só duas letras, né? Em português, pelo menos. Se você pegar clamar e você botar o re, fica reclamar. Em português são só duas letrinhas, não? Que faz a diferença, ó. E ele clamou ao Senhor. E o que ele fez, irmãos? E o Senhor mostrou-lhe um lenho. Lenho ou madeiro é a mesma coisa, tá, moço? É a mesma palavra no Novo Testamento para a palavra cruz, né? Então, ele mostrou um lenho que lançou nas águas e as águas se tornaram... Elas eram doces? Não, elas se tornaram, né? E o que mais? Ali lhes deu estatutos e uma ordenação. E ali os provou. Você viu? Quem é que tornou a situação diferente? Foi Moisés. Oh, Deus! Não. Ele foi o quê? Ele foi clamar, né? Deus, o que a gente faz agora? Estamos sem água. A gente não sabe como é que foi. Eu sei que num relance lá, ou numa visão, não sei. Eu sei que Deus mostrou para ele, ó. Tá vendo aquela árvore lá? Lenha é uma árvore, né? Um madeiro, né? Tá vendo? Corta e joga na água. Então você vê que quando ele jogou na água, aquilo fez o quê, irmão? Se tornou saudável. Você viu? Era a mesma água. Era o mesmo povo. Era o mesmo Deus. Mas quando o povo foi, irmãos, reclamar e ajudar uma coisa, a água continuava amarga. Mas quando Moisés clamou, Deus então mostrou o quê? Uma solução, não é verdade? Deus precisávamos jogar uma árvore para ficar água boa? Claro que não, era só dar uma palavra, né? Era só fazer alguma outra coisa. Mas naquela hora, o que Deus quis fazer foi o quê? Foi mostrar. Pega essa árvore ali e joga na água. Não, desde quando a árvore purifica água? Desde nunca, não é verdade? Mas também cajado nunca abriu o mar. Mas na hora que ele mandou ferir, o vento veio e o mar se abriu, não é verdade? Na hora que Deus mostrou, pega aí o madeiro, a lenha, né, aquela árvore, joga na água, a água ficou o quê, moço? Ficou potável. Viu? É a mesma água. Não tinha nada diferente. Era a mesma água, o mesmo povo, o mesmo Deus. Mas o que foi diferente, irmãos? É que uns murmuraram, reclamaram, né? Amaldiçoaram. E o Moisés foi fazer o quê, irmãos? Ele foi clamar a Deus. Por isso que eu falo, né, irmãos? Eu gosto de pregar bastante, irmãos. Se eu pudesse, cada culto meu, eu pregava 2, 3 horas, tranquilamente. Porque assunto, para mim, graças a Deus, não falta, né? Mas não é, irmãos, por ficar aqui falando, né? Às vezes, e tá até gravando isso, né? Às vezes a pessoa vem ali, irmãos, não é para eu ficar ali 3, 4 horas até atendendo que vai mudar a tua vida. Não adianta. Por quê? É igual o médico. A pessoa chega lá, um bom médico, né? Os mal a gente não quer saber, né? Mas é um bom médico. A pessoa fala os sintomas, ele dá o diagnóstico e dá o quê? O tratamento. Se precisar de fazer um exame para confirmar a suspeita, tal, tá. Foi confirmado que ele faz, irmãos? Ele fica falando. Não, o que ele faz? Ó, esse aqui é o tratamento. É assim. Amém?
Não é assim, irmãos? É assim. Então, eu aprendimos que não é você fica ali 3 horas, 4 horas, sabe? E fica ali uma tarde toda atendendo a pessoa. Irmãos, aí a pessoa vinha, na outra semana, pastor, não mudou minha vida, porque não sei o quê, tô com um problema, blá, 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 blá. Eu digo, ô irmão, tu leu o versículo que eu te dei? Nem lembro qual é. Poxa, mas é difícil o negócio. Não adiantou. Ó, irmã, porque não... Irmã, a senhora fez como eu te mandei? Nem abri o versículo. Não, você acha que eu brinquei contigo? Eu estava ali para te ajudar. Não eu, mas a palavra, né, que Deus deu. Então aprendimos que não adianta. A pessoa falou, você dá, a palavra fala assim, é claro, a palavra é inspirada, né? A palavra fala assim, pronto, amém. Faz oração, deu. É isso. Se a pessoa nos obedecer, se a pessoa irmãos, andar naquilo que foi falado, irmãos, mais cedo ou mais tarde o quê? Vem o resultado. Aí se na outra vez ela precisar de uma outra palavra, volta a falar, não precisa ficar 3, 4 horas ali naquela lenga-lenga, não adianta nada, irmãos. A maioria, o problema é assim, beleza, a palavra fala isso, pronto, acabou. Sabe, ficar ali enchendo linguiça, sabe, e demora. Aí se dá uma palavra, nem li a palavra. Poxa, aí fica difícil o negócio. Mas é porque, moço, reclamar, a pessoa reclama. Né? Reclama, parece que nunca passou por luta na vida. Reclama, murmura. Aí você fala, ô irmão, não foi na igreja mais? Desanimei. Mas por que desanimou? Não é verdade? Aí você vê outra pessoa que às vezes está com um problema até pior. Aí você dá a palavra para ela ora, você ajuda ela na oração. Não demora muito tempo a pessoa, sabe aquela situação assim? Está se resolvendo. Olha, sabe tal problema? Já está diferente. Mas por que, irmão? É porque um aqui clamou ao Senhor. Pera aí, mas nós não vamos morrer aqui. Deus tirou nós do Egito para nós ir para o Monte Sinai. E do Monte Sinai para nós ir aonde? Para nós ir para Canaã. Estou bebendo aqui essa água. Peraí, Deus, o Senhor não vai matar a gente aqui. Não é verdade? Aqui não é o nosso destino final. Deus, o Senhor, dando um exemplo, né? Como eles deviam ter feito. O Senhor há 3 dias abriu o mar para a gente. O Senhor livrou nossos inimigos. Estou começando. É lá o que fala Isaías 43, 26, né? Procura lembrar-me, não é verdade? Mas Deus não é esquecido, nós somos. Né? O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor nos abençoou, parecia que na hora não tinha solução. Hoje nós estamos aqui, nós estamos dando glória a Deus, Senhor. Estamos aqui na amargura. Já falo o nome, amargura. Mas o Senhor é fiel com a gente. O Senhor tem um chamado para nós até o Monte Sinai, e do Monte Sinai é para Canaã. Vamos lá, Deus, qual é a solução? Qual é a maneira de resolver? Deus pode ter feito 1 milhão de solução para eles, não? E foi o que Moisés fez. Enquanto o povo reclamou, murmurou, Moisés foi o quê? Clamou. E Deus mostrou. E, você viu essa palavra, né? E Deus mostrou a ele. Né? Você viu o que a palavra fala? E as águas se transformaram. Era a mesma água. A água o quê? Teve uma transformação. Não é verdade? Deus precisava da água? Volto a falar. Não precisava. Né? Mas eles ali, né, irmãos, precisavam entender que não era reclamar, murmurar, mas era o quê, irmãos? Era o quê? Clamar. Quando a pessoa tosse, a gente fala assim, amém? Isso, igual as mamães nos ensinaram com tossir. Bota a mão assim, né? Não esperge assim. Ele fica difícil. Mas, enfim, irmãos, e é o que nós temos que fazer. Pastor, é verdade. Então você começa a lembrar, poxa, mas eu já contei um testemunho talvez. Deus foi bom comigo naquela época. Ele vai ser bom comigo agora também. Amém? Poxa, mas peraí, já contei um testemunho naquela época assim, até de um problema muito pior. Mas Deus vai ser comigo agora também. Você viu? Não é que a pessoa vai aceitar conformado o problema, na verdade, moça? Mas ela o quê? Ela vai clamar
a Deus. Se ela ficar só murmurando, reclamando, se amaldiçoando, se xingando ou blasfemando contra Deus, o que ela vai parar? Ela vai dizer, eu parei porque eu cheguei no lugar que tinha o quê? Amargura. É a verdade? Não, é a verdade dela. Mas qual era a verdade, né? De Deus. E então a água foi transformada numa água doce, nós podemos o quê? Seguir em diante. Amém? Esse era o correto, né? Vamos terminar aqui, vamos para nós fazer oração? E aí fala assim no versículo 26. É claro, eu estou pegando, irmãos, meio por cima, porque outra hora eu vou mais a fundo na mensagem. Aí o versículo 26 fala assim, ó, e disse, aqui é Deus falando, né? Ao povo, e disse, se ouvires atentos a voz do Senhor, você viu? Deus fala assim, ó, presta atenção na minha voz, né? A voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, você viu? Deus fala assim, ó, faz o que diante da minha presença é o correto, não é reclamar, murmurar, é falar do problema, mas é o que? É clamar a Deus, faz o que é reto. O que mais? Inclinares os teus ouvidos aos seus... Pastor, o que é inclinar os ouvidos? Não sou orelhudo? Ou dobrar as orelhas? Já dizia o ditado, quando o burrinho fala, outro baixa a orelha, não é verdade? Não tem como baixar a orelha. Mas qual a maneira de você inclinar os ouvidos, irmão? Só tem um jeito, é inclinando o quê? A cabeça toda. Amém, Jesus. Sim, Senhor. Eu me inclino, eu me dobro, eu me diminuo, eu me faço menor. Ok? Diante dos teus mandamentos. Amém? Então é isso que o povo tinha que fazer, irmãos. Eu volto a falar, né? É lembrar de um testemunho que você já contou, é lembrar de uma vez que você passou por um problema e Deus te deu uma solução. Fala assim, mas peraí, aqui não é o meu fim. Como eu pregava esses dias em Filipenses, né? A palavra fala 1,6, se não me engano, né? Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra em mim é poderoso aqui para completar. Então a gente passa por luta. Irmãos, eu também já passei por muitas lutas, muitas dificuldades, todas as áreas que você possa imaginar. Mas o mesmo caminho para você é o mesmo o quê? Para mim. Não acho que Deus tem uma fila preferencial para pregador. O caminho é para todos. Primeiro que não tem fila, né? Deus pode atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas a forma de chegar ao quê? Através da palavra de Deus. É uma coisa que eu falo para vocês. É viver o que nós pregamos. Eu estou aqui pregando para você ser motivado, para você lembrar de Deus. Aí quando eu passo por uma luta, oh Deus, oh vida, oh ação, oh azar. Deus fala, ô Moisés, tu quer que eu te traga a gravação? Está gravada a pregação ali, ó. Tu prega para os outros se tu não vive? Não adianta dizer a Bíblia diz. Vai viver. Então, quer dizer, é o mesmo caminho o quê? Para mim. Amém? Tem que inclinar os ouvidos ao mandamento. E o que mais? E aí, para nós terminar aqui, e guardares todos os seus estatutos, aquela direção, né? Aquelas orientações, né? E seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito. Como assim porém? Eu vou permitir, né? Como ele tinha permitido lá. Porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Isso aqui é uma palavra, irmãos. Lembra que eu falei? Que a mesma palavra ali para madeiro, a mesma palavra ali para lenho, é a mesma palavra no Novo Testamento aqui para cruz. Né? E você viu que aquele madeiro, quando entrou nas águas amargas, fez o quê? Teve uma transformação. A gente sabe que uma das bênçãos qual é na cruz do Calvário? Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Então ele fala, eu sou o Senhor que te sara. O que tem que ver com tomar água amarga e agora a gente bebe água boa? Deus falou assim, é dessa maneira que eu me revelo. Eu sou o quê? Eu sou um médico, eu sou o Senhor que te sara. Amém? Então, temos que crer que uma dessas promessas também é o quê? É a saúde para o nosso corpo. Amém? Tem que se abençoar, como eu falava hoje de manhã, né? Se a pessoa está com 60 anos, 70, eu quero morrer. Não tem que morrer, não, moço. Tem que viver bastante
Bastante tempo. Amém? Tem que ver bastante tempo, crescer bastante, né? Ter bastante saúde. Amém? O que fala o Salmo 92, né? Fala assim, ó, na velhice ainda darão o quê? Frutos. Serão viçosos e florescentes. Olha uma vida de uma pessoa que é amarga. Olhamos uma vida de uma pessoa que ela é murmuradora. Olhamos a vida de uma pessoa que ela é sempre azeda, né? Está sempre cheia de doença, ninguém gosta de estar do lado dela, os filhos mal e mal visitam, os vizinhos, né, chamam de velho rabugento. Por quê? Porque é. Né? E a pessoa está cheia de dor, de enfermidade, não tem alegria. Por quê, moço? Ela se amaldiçoa. Né? Agora, olha para aquela pessoa que às vezes moço, tem até mais idade, né? E a pessoa crê em Deus, né? Se abençoa, abençoa o corpo dela, procura não se envolver com as coisas de Deus. Ela pode ter até mais idade, mas ela o quê? Ela está mais forte, ela está mais viçosa. É aquele vozinho, aquela vozinha que é bom de ficar perto dela. Por quê? Porque a pessoa tem o quê? A palavra de Deus. Amém? E até para a pessoa que é um pouco mais jovem, não é verdade? Cuidar da vida, cuidar da saúde, porque a nossa vida não é nossa, ela pertence aqui a Deus, não é verdade? Pertence a Deus, mas nós temos que consagrar também a nossa saúde. Ele é o médico que nos sara, né? E aí, para terminar aqui, para nós fazer oração, então vieram, versículo 27, né? Vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água. Olha só. E 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Glória a Deus, amém? Vemos literalmente o que tinha para o povo lá na frente, irmãos? Literalmente o quê? Sombra e água fresca. Literalmente, né? Tinha um oásis, tinha sombra e água fresca um pouco mais adiante. Não é verdade? Então, quer dizer, e se eles desistissem ali? Mais para frente tinha o que, irmãos? Tinha algo melhor, né? Tinha agora fonte de água e palmeira, né? Tinha bastante coisa lá para não só ficar embaixo da sombra, se bem que a sombra Deus já guardava eles, né? Mas tinha ali o alimento, enfim, tinha um lugar bom para eles naquele momento ali. Era o destino final? Não era. O destino final o quê? Era o Monte Sinai e depois Canaã. A gente sabe, estamos vendo a história, que por causa dos murmuradores, o povo ficou o quê? Dando volta no deserto. Mas era a vontade de Deus? Não. Então, muitos irmãos aqui não aprenderam a lição, que vale a pena confiar em Deus. Ah, mas eu estou passando por um momento difícil. Não é errado você falar da luta. O errado é você o quê? Murmurar. O errado é não entrar nada na tua cabeça, só o problema, o problema, o problema. Como eu falei, não adianta, não é ficar 3, 4 horas te atendendo para mudar a tua vida. É você obedecer a palavra de Deus. Amém. Recebeu. Outra hora você vem, recebe outra palavra, né? Outro culto você vem, tem outra campanha, outro dia você volta, tem outra mensagem. Isso vai o quê? Se for praticado, né? Se entrar num ouvido e no outro não adianta, mas se for praticado, isso começa o quê? Fortalecer a sua fé, né? Pastor, uma luta que eu passava antigamente, graças a Deus, hoje se eu passar eu tenho paz no coração. Por quê? Não é que eu estou conformado com o problema, não sou conformado não, mas eu o quê? Aprendi a descansar em Deus. Eu sei que ainda que o problema venha, Deus tem algo muito melhor. Eu sei que ainda que eu possa passar por uma dificuldade nessa jornada que eu estou indo, eu sei que não é o final. Eu sei que Deus me abençoou uma vez, abençoa duas. Ou ele me respondeu uma vez só e parou de responder. Não, ele vai continuar o quê? Respondendo. Mas o triste, como nós vimos aqui, é quando os murmuradores começam a murmurar, começam a blasfemar, começam a xingar Deus e todo mundo. Ô, fulano, não foi na igreja mais? Perdi o ânimo. Mas por que perdeu o ânimo? Tá cheio de gente, às vezes, com luta pior, e a pessoa tá bem, mas não é bem porque ela aceita o problema, mas porque ela o quê? Ela descansa em Deus, né? E ali ela conta o testemunho, ela conta o milagre, às vezes parece que uma dificuldade demora um pouco mais, né? Mas ela sabe que Deus vai ter o quê? Algo melhor. Então, o pessoal aqui, irmãos, aqui, a gente sabe o resto da história, né? Mas a gente vai parar aqui no 27, né? Que ali tinha 12 fontes de água
70 palmeiras, e ali eles se acamparam junto à fonte, né? Junto à fonte da água. Então, por isso que eu falei, o murmurador tem 3 coisas, irmãos: memória curta, não entra na cabeça dele para essas coisas boas que ele já viveu; língua grande, porque ao invés de clamar, começa a reclamar, murmurar, na verdade; e visão turva, porque para quem que Deus mostrou a solução? Foi para aquele que é o quê? Que clamou, estava lá o tempo todo, não é verdade? Mas ele só mostrou para aquele que orou, para aquele que clamou, né? E ali foi um grande milagre que nos deu ali para nós nos meditar, né? E nos inspirar, amém? Então pega essa palavra, medita, né? Vou encerrar aqui, depois a gente continua outra hora. Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.